Boa noite, galera. Quem fala aqui é Marcelo Arpia do projeto 76,4. Eu tô aqui para gravar para vocês um reviewzinho do dia de hoje, dia 29/9, quase no final do mês já. Antes de eu estar gravando para vocês aqui, mostrando aqui as operações e passando algumas expertises do próprio mercado, eu vou ler a Bíblia do operador de mercado financeiro brasileiro, as diretrizes, né, que eu tenho acostumado a ler nos vídeos e agora passar para todos os meus vídeos. Eu vou estar lendo as diretrizes antes de começar os meus vídeos. Quem já escutou as diretrizes, escute novamente até que isso faça parte de você. Quem já escutou 2 vezes, escute 3. Quem escutou 3, escute 4. Até que você possa assimilar isso automaticamente na sua mente. Quando o mercado americano abrir, você já lembre automaticamente dessa diretriz. E quando o mercado à vista brasileiro abrir, você lembre automaticamente. E quando o mercado fizer o movimento X, você lembre automaticamente. Enquanto você não lembrar automaticamente, se lê as diretrizes no vídeo. Primeira diretriz do mercado financeiro brasileiro. Falo do mercado brasileiro, tá, gente? Nossa Bolsa de Valores brasileira. A primeira diretriz: abra uma ordem somente a favor da tendência. Não abra a ordem contra a tendência. Uma tendência predeterminada de 13 minutos até de 27 minutos, você consegue definir a tendência. Se o mercado ele abriu um gap e ele rompeu as médias, ele já se encontra numa nova tendência. Aguarde uma FIBO. Diretriz número 2. Não mexa na sua ordem após aberta. Uma vez ela foi aberta, ela não é mais sua, ela faz parte do mercado financeiro. Você predeterminou o movimento, você aceita o movimento. Se você puxar a operação para o 0 a 0, você puxa após 300 pontos do ponto de entrada, para que você não venha a ser estopado e o mercado ir à sua posição. Então, você só altere se for da sua estratégia de mercado após 300 pontos do ponto de entrada principal da sua operação. Diretriz número 3. 2 ordens em média por dia de retração por contrato, na média de R$40 por contrato de stop. Ou seja, por contrato é aceitável em 2 operações e em média R$80 de stop. Você trabalha com 10 contratos e em média um stop de R$800 por dia. Passou disso, já não é mais aceitável por um operador criterioso de mercado. Regra e diretriz número 4. Melhor ponto sempre será o 76,4. Não existe no mercado financeiro brasileiro melhor ponto que esse. Eu desafio a qualquer operador de mercado financeiro que opere algum ativo brasileiro e que me diga que esse ponto não é o melhor. E me mostre que esse ponto não é o melhor. Quinta diretriz: melhor 7,6 do dia é entre o horário de 10 a 10h30 até 11 horas. Esse é o melhor 7,6, a melhor retração. É geralmente nesse ponto onde as pessoas que têm interesse em levar o mercado para o ponto A ou ponto B tomam suas posições. Então esse é o movimento, esse é o ponto de maior risco e esse é o ponto de decisão, de 10, 10h30 a 11 horas. Aí determina o dia do mercado. Então não esqueça disso. Diretriz número 6.
Sempre após uma grande puxada, o mercado bateu na retração, puxou 1.000, 1.300 pontos, 1.400 pontos, o mercado lateraliza, fica de lado. Isso é padrão do índice, padrão da maioria dos ativos. Quando dá uma puxada grande, distribuir, ele para num certo ponto, geralmente no final do próprio movimento em si, que é entre 141,4 e 176,4. Então ele para ali, não porque ele quer, não trava porque ele quer, porque ele está distribuindo o movimento que ele puxou. Diretriz número 7. Respeite seu sistema. Não hesite, não tubie, não mastigue, não bambeie a mão no mouse. Melhor já é feito. O seu sistema é o melhor que há. 76,4 na retração, expansão 41,4, 176,4, segundo alvo. É o melhor que há, então respeite. Tocou no seu ponto, assuma a posição, stop na posição pré-determinada e taca a madeira. E é aí que vai ser. Não pense em botar pouquinho para o lado, um pouquinho para o outro. Isso só prejudica o teu operacional. Qualquer coisa fora do ponto A é prejudicial. E se você entrar 20 pontos, 40 pontos além do ponto A, lá embaixo você está perdendo teu stop, porque você está entrando fora do ponto, então você tem que estar aumentando o seu stop daquele mesmo ponto em si que você entrou. Então, ponto de entrada é ponto de entrada, né? Um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, arrasta para cá, arrasta para lá, não. Deu, desce a madeira. 8ª diretriz. Abra uma ordem na abertura do mercado somente se o mercado no seu leilão estiver numa FIBO. 2 dias atrás o mercado abriu em cima de um ponto de 7,6 de FIBO da secundária. Eu não tomei a posição por ser a primeira barra do dia, mas foi a barra daquele dia que entregou quase 4.000 pontos, porque foi o topo do dia. E eu entraria vendido ali por ser um 7,6. E era o 7,6 de um movimento grande. Mas na hora eu tubiei, eu duvidei e não aceitei a FIBO como entrada no leilão. Passou, peguei outras operações no dia, mas aquela foi a melhor operação do dia porque foi uma abertura de FIBO. Quando isso acontecer, não duvide, põe teu stop e entre. 9ª e última, não comprometa mais do que 15% da sua margem conta em um dia de operação. Nunca faça isso. Nunca compre, porque uma vez que você chega a comprometer mais do que isso, é porque com certeza você está errado. Não tem como você comprometer mais do que 15% do capital da conta. Não digo que seja o seu capital em si, mas sim da conta margem de operação, que é uma margem pré-determinada de controle de risco. Então, se você ultrapassar isso, é porque alguma coisa errada você está fazendo. E colhe, para que vocês não esqueçam, algumas observações como margem, para você lembrar da margem, R$80 para você lembrar do stop por contrato, R$200 por contrato, tendência, para você não esquecer da tendência, 76,4 para você não esquecer da entrada, 10h30, 10 horas para você não esquecer do ponto de retração, estudos na base de 27 minutos, tomadas de posição na base de 3 a 6 minutos. E as 3 últimas coisas extremamente importantes no seu dia: foco, antecipação, que é a coisa mais importante no mercado financeiro, e resiliência. Não desista do seu ponto de entrada, não desista da sua operação. Mantenha-se seu foco, mantenha-se antecipado nos movimentos e tenha resiliência. Isso lhe manterá no mercado vivo.
E isso, esses pontos lhe manterá no mercado vivo, lhe dará consistência para extrair dinheiro do mercado, uma vez que você respeite esses movimentos que eu acabei de passar. Então, execute isso como um relógio. Fale isso todos os dias antes de operar, pois isso livrará você do mal maior que o mercado possa te fazer e te enganar ao ponto de trazer você para um fundo aonde pode romper e você entrar em rompimento de fundo, vai vendido e o mercado pavia, volta na cara e você fica vendido e o mercado te dá aquele baile. E essas coisas com certeza vão impedir de você passar por esse tipo de situação. Mas sem delonga e muita delonga, que eu já falei demais, mercado tá aí, né? Abriu com gap de alta, mas antes de eu traçar as operações do dia, subscreva esse canal, por favor, marque lá o sininho para estar recebendo novos vídeos. Eu tenho estado empolgado, vou começar a gravar novamente as minhas mini aulas e as aulas de estratégia que eu fiquei devendo para vocês. Vou gravar hoje mais algumas aulas para ficar aqui já, para poder tentar subir essa semana no canal. E hoje eu vou fazer dois fechamentos separadamente de mercado, um do índice do dólar, e dos dois eu vou falar um pouquinho do Ibov, mas separadamente, bem específico, bem objetivo do índice do dólar, hoje começando pelo dólar, depois eu vou começando pelo índice e depois eu vou finalizar pelo dólar, mas em vídeos separados, ok, galera? O índice abriu hoje num gap de alta, já rompendo uma linha de tendência. Uma vez que ele rompeu a linha de tendência, aguarda-se, né? Isso aí é de praxe do mercado financeiro. Todo mundo que me conhece já sabe desse processo. Rompeu linha de tendência, aguarda a retração, rompimento da tendência, onda 1, retração é a onda 2 para fazer a 3, certo? Beleza. Então, foi o que ocorreu, né, nesse ponto aqui. Vamos lá. Tinha essa tendência, essa linha de tendência aqui. Vou botar bem forte aqui, né, para vocês conseguirem entender. Tínhamos essa linha de tendência aqui, da onda 3, né, desse ciclo de onda aqui, fez onda 1, onda 2, onda 3, a 4, 5 e começou um novo ciclo. Finalizou um ciclo e começou um novo ciclo. E esse novo ciclo, por sua vez, começa pelo 1. Um novo ciclo não se começa pelo 40, se começa pelo 1. Então, o que ocorreu? Uma vez que ele rompeu essa linha de tendência de baixa, só o gap em si e mais essa barrona formou uma onda, né? É um fundo e um topo de onda 1 para fazer uma onda 2 e uma onda 3. Beleza? Então o que foi que o mercado fez? Exatamente isso. Temos um fundo e um topo. Mas como no dia teve outras operações menores, eu passei a operação maior. Tá gravado isso, tá, gente? Com antecipação, acho que até de 20, 25 minutos. Eu passei a menor operação e passei a maior, né? Eu passei 2 Fibonacci. Eu passei desse fundo para esse topo, né? Essa Fibo aqui. Eliminei o pavio embaixo. Beleza? Depois falem num comentário aí quem fala assim, tá, gente? Isso aqui é um deboche. Deboche meu, grafista, de quem fala assim. Bote o nome do cara que fala assim aí depois no comentário, por favor. Beleza? Beleza. 7,6,4 ficou aqui. E aí eu passei esse maior e falei, ó, e tem o menor, né?
Tem o menor FIBO aí, que foi o que eu tomei a posição. Eu esperei o primeiro, não esperei o maior. Tomei no menor aqui, veio ali, fez o pavio, tocou na posição e abriu a posição ali. Foi a primeira operação do dia. Foi essa operação ali. Nesse ponto aqui. Uma operação bem limpa, né? O mercado logo depois seguiu, pagou 570 pontos que eu peguei, 575 pontos nessa operação. O mercado tocou no topo ali, eu pulei fora, porque eu sabia que o mercado ainda vinha fazer alguma retração. E devido também a estar se aproximando de uma notícia do Banco Central, né? E eu fiquei com medo, a operação já tinha um ponto, então eu abandonei a operação ali, abandonei muito bem abandonado, né? A operação, falei, ó, ponto não conseguiu superar topo, isso num tempo gráfico de 3 minutos, eu lembro. Foi nesse ponto que a gente conseguiu ver que ele não tinha conseguido superar o topo ali, né? Eu tô nos 6 minutos, né? Então ele veio aqui, bateu, largou um dojizinho, nesse dojizinho desembarcamos. E aí logo após o mercado veio para testar a linha, né? E hoje, por sua vez, o mercado ele não pagou a exatidão ali do 7,6. Isso acontece, eu já falei em outros vídeos, né? Em longo tempo, o mercado paga uma FIBO padrão, que eles falam, né? Para justamente criar essa dúvida aí das FIBOs. E hoje foi o exemplo, né? E o mais interessante, né? O mais interessante desse exemplo, que a simetria desse ponto, como ele ficou devendo esse ponto de FIBO aqui, né? Que aqui seria o ponto de entrada. O bom de você ter um ponto de entrada de FIBO de 7,6 é que o máximo que acontece é você ficar de fora. O mercado não veio ali, não abriu a tua ordem, então você ficou de fora. E pela simetria, ele pagou 1,61 lá em cima, né? Interessante porque esse movimento, ele geralmente é 1,76 quando a FIBO é 7,6, né? E dessa vez ele cravou no ponto de entrada pela 61 e por sua vez também ele cravou o ponto de entrada no 61 e a saída no 1,61 lá em cima. Então a simetria ela permanece quando o mercado ele lhe entrega pelo 61, fica dentro de uma experiência de vida para vocês, operadores, e quando ele paga esse ponto dentro de uma exatidão e não completa seu movimento de FIBO de 7,6, ele também não vai completar o seu FIBO de 1,76, ou seja, pela simetria que ele já não pagou, né? Ó, ele pagou o 61 aqui, beleza, então ele vai pagar o 161 lá em cima. Se ele tivesse pago aqui o 76, ele teria pago lá em cima 176. Isso é padrão. Se eu puxar para trás, eu mostro isso, tá, gente? E não uma vez, e não em duas, e não em três. Em várias, e várias, e várias vezes. Quando o mercado paga um padrão de retração, ele paga um padrão de expansão. Beleza? Isso aconteceu hoje. E eu não fiquei chateado. Quem tomou a posição aqui saiu com essa gordura aqui de 570 pontos. Depois viu o mercado mandar um 61 aqui e logo após essa barra superar toda essa movimentação de busca de retração, fez uma reentrada no ponto anterior. Porque se você tem um ponto de entrada pelo meio, aqui você consegue visualizar melhor, né? Essa barra, ela engolfou a barra anterior, automaticamente você faz uma reentrada. Quem fez uma reentrada aqui conseguiu pegar o movimento. Ou até mesmo quem tomou a posição aqui e botou o stop no último fundo,
que é o padrão técnico, né? Padrão técnico. Quem utilizou de um stop padrão técnico permaneceu na operação e pegou o movimento inteiro. Quem utilizou de um stop curtinho foi estopado, reentrou e pegou outro movimento. Quem pegou esse movimento todo aqui e botou no bolso, com certeza fez uma reentrada aqui depois do engolfo, né? E a confirmação do 61 ali, paviando na Fibonacci. Mercado confirmou a linha de tendência de alta. E aí foi até o ponto final. Quando chegou no ponto final, pô, foi lindo demais, porque eu avisei. Galera, acabou. O movimento acabou. Daí não passa. E foi o que ocorreu. O mercado largou um preço de fechamento lá, nos 6 minutos. Quem assumiu esse preço de fechamento aí, pegou esse movimento na queda de 1.000 pontos aí. Um stopzinho bem curtinho ali, de 200 pontos. 200 pronto para pegar 1.000, que é o padrão da sala. Um stop de 200 para pegar 1.000. Um stop de 200 para pegar 800. Um stop de 200 para pegar 700, 800 pontos. Então, galera, foi essas duas operações aqui na alta. E quando o mercado chegou no final da expansão, eu não já fiquei vendendo compra. E eu fiquei aguardando uma retração maior. E que seria essa retração maior, Marcelo? Foi essa retração aqui desse fundo que Fibonacci fez de 61, que já passou a ser um novo topo, um novo fundo, e o novo topo que ele criou lá em cima. Essa eu passei, tá gravada, e essa sim entregou. Essa entregou o ponto. Essa entregou o ponto exato de 76,4 ali, ó. Ele foi a exatidão do ponto. Quem tomou a posição comigo ali, o horário já bem passado aí, pegou. Saindo lá no ponto de saída lá da Fibo, da baixa, pegou essa operação aí de 600 pontos. Teve outras operações que eu não cheguei a passar, como essa aqui, né? Essa aqui foi uma Fibo de baixa, né? Essa aqui foi uma Fibo da baixa, que foi uma Fibo deste fundo, ó, olha a Fibo, deste fundo com este topo, e ele entregou essa Fibo aqui. Foi uma Fibo legal, mas eu marquei essa Fibo, não passei para ninguém essa Fibo. É uma Fibo interessante, deu um movimento interessante, né? Movimento bem legal aí, ó, de 1.000 pontos, mas ela não foi tomada na sala por ninguém, né? Ficou observando, o ponto de entrada passou e ninguém assumiu o ponto da Fibo aí. Mas isso não deixa de ser um ponto de entrada, tá? Foi uma excelente Fibo aí que o mercado entregou na baixa. Quem opera com as exatidões do sistema ARPA consegue pegar movimentos de baixa e de alta, porque você pega o final de uma onda, o começo de outra, independente se for uma baixa ou uma alta, você vai surfar a onda por completo. E você vai conseguir entender o movimento da onda de saída, o final de movimento da própria onda. E aí depois disso, depois que o mercado lançou ali, pegou ali os contratos no lote da Fibo, já não tinha mais volume, e aí ficou aqui fazendo um Endall em Gaiol, né? Um movimento de uma cunha ascendente que vai romper amanhã para cima aí. Então é o que o movimento entregou aqui para vocês. Se você for pôr essa linha aqui, ela vai ficar mais visível, né? Vai ficar melhor para vocês entenderem o que eu estou falando. Essa cunha ascendente aí vai estar rompendo amanhã nesse movimento aí. Pode ir, apagar essa linha. Ficou bem visível agora para vocês aí o volume dos pontos.
Beleza? Então é isso. Esse foi o movimento que o índice fez no dia de hoje. Se eu for puxar para vocês em um movimento mais macro, né? Isso aqui é uma coisa bem do dia, então hoje o dia foi legal, tá? Teve operações interessantes. Essa, inclusive, foi uma operação de 1.400 pontos, muito interessante, com um stop que, se você assumisse o stop aqui pela linha, ele teria que estar abaixo da Fibo, né? Não precisaria estar abaixo do fundo, né? Porque quem trabalha comigo e faz os meus estudos não precisa estar tecnicamente com um stop aqui nesse fundo, que pela técnica da maioria seria aqui, mas com a Fibo de 7,5 o stop estaria aqui, ou seja, se você tivesse assumido uma posição aqui, você teria um stop aí de 400 pontos nessa operação. E se você desembarcou da operação, você fazia uma reentrada aqui no engolfo que ele fez após a queda ali para vir conferir. Porque, na verdade, o mercado ele não caiu, ele só veio fazer FIBO. Ele só veio fazer a FIBO. E logo após a FIBO, houve aqui a intervenção do Banco Central, e aí isso tudo colaborou para que o mercado desse essa explosão aí. Foi justamente no mesmo horário, no mesmo time ali. E aí o mercado rapidamente entregou esses 1.400 pontos aí. Uma operação bem bonita e fácil de pegar. O pecado dessa operação foi o pavio não alcançar a Fibo ali embaixo. Mas do engolfo em si, ele eliminou a Fibo. Quem assumiu o engolfo teve êxito na operação aí. Teve o preço de fechamento de venda, que entregou esse movimento aqui junto de uma nova Fibo, de uma nova entrada, e que foi criando novas Fibos. Deu 2 Fibonacci de queda aqui, ou seja, se eu botar Fibo aqui, você vai ver que é uma nova Fibo, ó, desse fundo. O mercado é preciso, tá, gente? Ó. Desse fundo. Desse fundo para esse topo na Fibonacci. Ó. O mercado entregou outra Fibo aqui. Eu vou botar aqui para vocês na cor certa. Essa Fibo é uma Fibo de venda. E ela entregou bonita ali. Essa Fibo aqui é uma Fibo de venda. E ela entregou bonita ali. Essa Fibo aqui é uma Fibo de venda. Entregou bonita ali. Isso aqui foi uma Fibo de compra. Todas foram Fibos. Todas foram Fibos de 7,6. Nenhuma não foi, em exceto essa, que marcou 61 e também marcou 161 lá em cima. Isso aqui é uma discrepância de cada 10 aconteceu uma. Né? Na verdade, eu vou explicar assim: os caras sempre vão sacanear você. Dessa vez eles deixaram passar. Para você acreditar. O que ocorre quando acontece isso é que os caras falam: tá vendo aí, a Fibo bateu cravada no 61. Mas por que não bate direto? Não vai bater direto. Os caras vão sempre puxar a sua Fibonacci quando tiver no 61, justamente para criar sua dúvida da Fibo e te estopar. Para você entrar no 61, ele estopar você e depois ir. Igual fez aqui, ó. Perdeu o fundo e subiu. Isso é praxe do mercado, tá? O mercado, ele diz que vai para um lado e vai para o outro. Sempre vai fazer assim com você. Sempre vai lhe sacanear. Então, se você sabe que o mercado vai lhe sacanear, ou você bota um stop grande, ou você busca os pontos de exatidão do próprio mercado. Já que você sabe, quem opera comigo sabe os pontos de exatidão de 7,6. Traça a Fibo que você vai ver. Vai ter os pontos. Raramente vai acontecer de você ficar de fora na operação. Perdeu essa, mas ganhou essa aqui, né? Pegou uma aqui de 600, pegou outra aqui de 600, pegou duas de 1.000. Então, dificilmente você sai duro do mercado. Dificilmente você sai duro do mercado. Valeu, galera. Esse é o vídeo do índice, né? Fechamento de mercado. Acabei pecando aqui pelo time, né? Já tem vou botar no semanal aqui. E
O mercado, ele... Vou botar no diário que vai ser melhor. O mercado semanal, ele já veio, o mercado semanal fez o movimento de onda 1, onda 2, e agora nós estamos aqui num ponto de interseção, ou seja, a máxima do dia de hoje, né, no caso, é um inside bar, terá um ponto de rompimento que vai projetar o próprio inside para cima. Ah, parceiro, como é isso? Vou explicar como. Esse movimento em si daqui, ou seja, isso é um inside bar, certo? Esse movimento perdendo no fundo, ele projeta para baixo. Ele ganhou no topo, ele projeta para cima. Entendeu agora? Isso é o mínimo, tá? Eu tô para ser o mínimo, né? Tô passando para ser o mínimo. Então, assim, movimento que está aqui, normalmente é do movimento anterior, ou seja, se você está no diário, a projeção desse movimento aqui, vou botar num gráfico mais limpo aqui, para vocês entenderem aqui, porque ele está bastante, e eu não quero apagar os estudos. Quando você põe um tempo gráfico grande, já está mais fácil para explicar para vocês. Como se projeta a expansão de uma FIBO do diário? Esse é um inside bar, todo mundo sabe, mas não é um inside bar confortável, tá, para o comprador, que é um inside bar onde ele tem um pavio contrário, geralmente o pavio teria que estar por baixo para ser um inside bar confortável, mas o inside bar você mede assim, o fundo anterior para o topo e a máxima do inside. Então, e a marcação seria ali. Seria o ponto de 100% desse movimento, se o inside bar romper para cima e amanhã. E tudo em vista ocorre esse movimento, pois ele se encontra nesse movimento de cunha aí, né? Travou, na verdade, consolidou, e no final do dia isso é de praxe do próprio ativo. Chega no final do dia, ele perde volume, ele faz essa consolidaçãozinha, né? Isso aí é normal, mas amanhã define essa consolidação para baixo ou para cima. Ela já define aí para você um movimento para rompimento desse inside bar. Valeu? E o IBOV eu acabei não mostrando a outra plataforma, né? Outra plataforma tem outro tipo de marcação. Nós tínhamos vários estudos para chegar a essa conclusão. Quando eu falei aqui que foi um movimento para estar tomando uma reentrada, né? Foi por causa justamente desse preço fechamento aqui, né? Que ele entregou um preço fechamento aqui no fundo e normalmente quando ele faz esse preço de fechamento são por entradas, tá vendo? Todos os preços de fechamento vão te entregar ponto de entrada e todos os preços de fechamento da venda vão te entregar de venda, né? E é bem interessante na minha plataforma, que ela é bem reguladinha, então você consegue ver legal os pontos, tá vendo? Venda aqui, entregou uma venda, venda lá, ó, entregou uma venda, toque de linha ali do FIBO entregou outra venda.